Capítulo 6. Vida espiritual. Espíritos errantes. Perguntas 223 a 233. A alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Algumas vezes reencarna imediatamente, mas na maioria das vezes só depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito encarnado goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Que se torna a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante, que aspira a novo destino que espera. Qual pode ser a duração desses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Aliás, não há, propriamente falando, um limite extremo estabelecido para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito encontra sempre oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das suas existências anteriores. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas, para alguns, é também uma punição imposta por Deus. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só podem ser efetuados com proveito na condição de espírito livre. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. Em seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Os que devem reencarnar, sim, mas os espíritos puros, os que atingiram a perfeição, não são errantes. Seu estado é definitivo. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo; errantes, isto é, desligados do corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem; espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. De que modo se instruem os espíritos errantes, já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. E tudo isso lhes inspira ideias que não tinham antes. Os espíritos conservam algumas das imperfeições humanas? Os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, deixam as más paixões e só guardam as do bem, mas os espíritos inferiores as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Porque os espíritos, deixando a terra, não deixam aí todas as más paixões, já que reconhecem os seus inconvenientes? Tens neste mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que, tão logo o deixem, perdem esse defeito? Após a partida da terra, sobretudo para os que tiveram paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, fazendo que conservem todas essas coisas más, pois o espírito ainda não se acha inteiramente despreendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade como que para mostrar-lhe o bom caminho. O espírito progride no estado errante? Pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos, de acordo com os seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cujo princípio conservaram. Ou são felizes, segundo sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz, e então procura os meios de alcançá-lo. Mas nem sempre lhe é permitido reencarnar conforme sua vontade,
o que constitui para ele uma punição. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? Conforme, pelo simples fato de ter deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua pertencendo ao mundo onde viveu ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado. Esse é o objetivo para o qual deve voltar-se, pois do contrário jamais se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los e é isso que lhes dá o desejo de melhorar-se, para se tornar digno da felicidade que ali se desfruta e poder habitá-los mais tarde. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os dirigir.